Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso. Nessa sexta-feira santa, desejar tudo de bom para vocês, que tenham um excelente feriado, em família, muita saúde, muita paz no coração de vocês, curtam bastante e tirar um tempinho para assistir a esse Plantão Glorioso aqui com a família GG. Hoje está todo mundo de férias, todo mundo liberado, só o Guilherme aqui trocando uma rápida ideia com vocês para a gente pontuar alguns elementos interessantes aí. Hoje, até quero destacar, na parte da manhã, o meu amigo Fabiano Bandeira fez uma live lá no seu canal, direto do CT, muito bacana, porque o Botafogo finalmente liberou a entrada dos jornalistas. Hoje não estive lá, canal Gigante Glorioso ainda não esteve lá, mas a partir da semana que vem a gente vai estar começando a acompanhar de perto esses treinos do Botafogo. O Botafogo liberou pelo menos um treino por semana, liberado ali para a imprensa os primeiros minutos, as atividades iniciais. A gente tem percebido que o Botafogo não tem feito treinos abertos, né? Então as partes iniciais dos treinos serão abertos pelo menos uma vez por semana e o canal Gigante Glorioso estará lá sempre que possível fazendo essa cobertura. Quero parabenizar a cobertura muito boa do Fabiano Bandeira de manhã numa live lá no seu canal. Bom, meus amigos, então é o seguinte, o Luiz Oyama até deu entrevista lá no centro de treinamento do Botafogo e falou que os jogadores de fato estão se conhecendo, né? Isso aí não é segredo para ninguém, né? A gente viu contra o Corinthians, ele também falou sobre isso, né, da atuação contra o Corinthians, que foi uma atuação meio desorganizada, tendo em vista muitos ali, quase todos, nunca haviam jogado juntos, né? Então a gente acha que o Luiz Castro, que vai estar à beira do campo contra o Ceará, ele vai ter uma atitude um pouquinho mais conservadora, especialmente nas laterais, provavelmente vai iniciar ali com Hugo e Daniel Borges, que foram os laterais que começaram, né, o jogo treino contra o Volta Redonda. Acredito que ele não vai fazer grandes inovações. Os jogadores que foram contratados ainda não saíram no bid. Aliás, quero cumprimentar o departamento de marketing do Botafogo. Só bola dentro, só bola dentro. A apresentação do Tietê não poderia ser outra a não ser Tietê Tietê. Podia ter completado ali com Gustavo Sauer e você, já apresentava os dois de uma vez só, mas ok, vai ter uma especial pro Gustavo Sauer, ele merece. Mas se tivesse com pressa, dava para emendar o Gustavo Sauer e você, tá tudo certo. Mas os jogadores Gustavo Sauer, Tietê, Lucas Fernandes, o Lucas Fernandes até saiu no bid, mas nem no Brasil está, né? Então, claro que não jogam no domingo. A ideia seria começar a prepará-los para o confronto contra o Atlético Goianiense. Eu também não acho que devam jogar contra o Ceilândia, né? A missão do Botafogo nesses jogos, qual é? Luiz Castro falou que a missão é jogo por jogo. É jogo após jogo. Cá para nós, falando a verdade, uma derrota para o Ceará no domingo não é nenhuma catástrofe, tá? Já foi, né? Já foi. Perder para o Ceará era vergonha. Hoje, no cenário do futebol brasileiro, não é nenhuma catástrofe, não por causa do Ceará, por estar muito bem, por estar invicto a 12 jogos, por ter um bom comandante, por ter um bom time, apesar de estar desfalcado aí do Vina, né, que para mim é o melhor jogador do time, apesar do Mendonça. Inclusive, o Luiz Oyama falou do Mendonça, né? Importante que os jogadores estejam ligados, né? O Oyama falou que assistiu a partida entre Ceará e Palmeiras, que tá todo mundo muito ciente, né, das jogadas do Ceará, de como o Mendonça é importante nesse sistema de velocidade ali pelas pontas no Ceará, e é importante que eles não estejam em Nárnia, né, porque contra o Corinthians acho que ninguém conhecia o William, né, tava todo mundo em Nárnia. Eu percebi que os jogadores estão mais focados pelo discurso do Oyama, mais concentrados. Vai ser bom para o Botafogo 3 partidas longe dos seus domínios, apesar de que no estádio Mané Garrincha, muito provavelmente nós teremos 98% da torcida do Botafogo, mas é fora do Nilton Santos, fora dessa panela de pressão que poderia se tornar o Botafogo depois de uma sequência de resultados não positivos, né? Então eu estava falando aqui que uma derrota para o Ceará não é nenhum resultado catastrófico, tá? Mas não é o objetivo, de jeito nenhum, o objetivo do Luiz Castro. Luiz Castro, até eu e Michael conversando aqui, vocês votaram na enquete, na nossa live de ontem, como é que deve jogar o Botafogo? Joga por uma bola, estrategicamente defensivo e tal, ou mantém o padrão de jogo, de tentar propor, de tentar buscar? A maioria concordou
com o Michael Martins e comigo, que não dá para você abrir mão do seu jogo. A ideia é propor, a ideia é fazer a bola rolar, você tem jogadores de qualidade, a qualidade precisa aparecer com a bola no pé. Jogador de qualidade não aparece sem a bola no pé, né? Então o Botafogo precisa ter a bola, certo? Então, acredito que o Luiz Castro vá manter, né, uma base daquele time que iniciou contra o Corinthians o segundo tempo, tá? Com o Daniel Borges de um lado, com o Hugo do outro. Acredito que o Diego Gonçalves tem uma chance nesse time titular. Ainda não podemos ver, né, o treino inicial ali, até o Fabiano Bandeira comentou sobre isso, que não dá para perceber qual é o time que vai iniciar a partida contra o Ceará. Mais uma sugestão, eu acho que todo mundo aqui no canal Gigante Glorioso concordou que se tiver que deslocar algum jogador para a ponta, não pode ser o Chay nem o Piazon. Tem que ser o Diego Gonçalves, que entrou muito bem na partida contra o Corinthians, né? Então a gente tem o Vitor Sá, que se destacou no jogo, e o Diego Gonçalves, que se destacou no segundo tempo, tá? Além, obviamente, das laterais mudando, tem a questão do Vitor Cuesta, né? O Vitor Cuesta que se apresentou ontem, aliás, muito legal, parabéns a Aline Bordalo, que lá no canal Botafogo Nela tá querendo inaugurar um novo bloco lá com a esposa dos jogadores. Muito legal a emoção da esposa do Cuesta, né? A gente percebe que realmente o Botafogo é gigante, né? As pessoas adentram o estádio Newton Santos e se emocionam, tá? E o Cuesta está empolgado. Se o Cuesta vai ser titular ou não, só o Luiz Castro poderá dizer, mas é mais um jogador de qualidade que a gente tem no elenco para poder elevar um pouquinho o nível de qualidade do Botafogo, tá certo? A questão para o jogo contra o Ceará é que o Botafogo tem que ter um jogo mais inteligente. Contra o Corinthians, o Botafogo jogou de igual para igual, muito aberto, com uma equipe que já joga junto há muito tempo, e o Botafogo que nem se conhecia. Contra o Ceará precisa de mais inteligência. Focar nessa marcação e no passe rápido. Se o Chay for titular, soltar a bola rápida. Se você tem Diego Gonçalves de um lado e você tem o Vitor Sá de outro, é soltar a bola para esses caras botarem velocidade. E aí ou o Erisson, ou o Matheus Nascimento, ou o próprio Chay pisando na área, como foi muitas vezes na Série B, ajudar o Botafogo a conquistar 3 pontos no Ceará. Eu sou a favor da missão 9 pontos. É jogo por jogo? Mas ganhar do Ceará para o Botafogo no Campeonato Brasileiro vai ser muito bom porque você apaga uma derrota dentro de casa. Você tem que buscar fora de casa, né? O segredo do Campeonato Brasileiro é vencer as partidas dentro de casa. O Botafogo já falhou na primeira. Na Série B, a gente foi perder a primeira dentro de casa lá na frente, né? Nós tivemos aproveitamento absurdo dentro de casa. O melhor mandante disparado. Na Série A, o ideal seria manter esse aproveitamento caseiro. Já perdemos a primeira, então precisa buscar fora de casa. Não dá para ficar como na temporada passada com o Chamusca de não vencer nenhuma partida fora de casa. E aliás, mesmo com o Enderson Moreira, o Botafogo tinha muitas dificuldades de vencer fora de casa. Venceu o Confiança, venceu o Remo, depois foi vencer o Vasco. Assim, muita dificuldade para trazer os pontos fora dos domínios. Depois na partida do título contra o Brasil de Pelotas, né? O aproveitamento com o Enderson Moreira foi absurdamente melhor do que qualquer outro treinador que tinha passado pelo Botafogo aí nos últimos anos, né? O Enderson Moreira, aliás, eu não entendo porque, por exemplo, o Goiás, que é um clube que se louva de ter uma estrutura, disso, aquilo e tal, preferiu Jair Ventura ao Enderson Moreira. Eu confesso que não entendo. Confesso para vocês que não entendo. Enderson Moreira é um profissional muito qualificado, provou isso. Enfim, não vou levantar a bandeira aqui para o cara já tem o seu portfólio, já tem o seu currículo, mas confesso que não entendo esse preconceito contra esse comportamento radical do Enderson Moreira, que a gente falou aqui. O Enderson Moreira é um cara que ele vive intensamente os clubes, né? O clube tem que estar pronto para esse tipo de pensamento, né? Foi bem no Botafogo, é isso que a gente tem a dizer, né? Mas hoje nós temos o Luiz Castro e é importante que com o Luiz Castro, que com esse elenco caríssimo, foi avaliado como o 11º elenco mais valioso. Não concordo, não, né? Mas os especialistas são eles, né? Eu sou apenas um jornalista aqui falando com vocês sobre Botafogo, tá? Mas eu acho que como um clube que investiu a beça na primeira janela, o Botafogo não pode ficar 5, 6, 7 rodadas sem ganhar fora de casa. Tem que ganhar agora essa missão 9 pontos. Começa domingo, é bom ganhar de um adversário que está bem, é bom ganhar de um adversário que está com moral lá em cima, porque imediatamente você aumenta o seu moral também. O Ceará estava na M,
Ceará estava na M. Nem para a final do campeonato do seu estado e nem para a final nem longe da Copa do Nordeste. Estava lá embaixo. Venceu o Independente? Opa! Venceu o Palmeiras? Acabou. Agora a moral tá lá em cima. O Botafogo, então, tem que vencer o Ceará para elevar esse moral, tá certo? E aí a gente vai ter partidas contra o Ceilândia, que é a obrigação do Botafogo é partir para cima e vencer, tá? É uma equipe muito superior, aí a superioridade é muito maior, técnica, né? Apesar deles terem dito que foi legal pegar o Botafogo, que é mais fácil e tal. Ok, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu discurso. O discurso do Botafogo é vencer. Se vai amassar, se vai sufocar, se vai golear, se não interessa, é vencer. Tá? Para trazer uma vantagem tranquila para o Rio de Janeiro e administrar a partida e vencer aqui também. Né? Porque a gente vai enfrentar um adversário que também está muito bem. O Atlético Goianiense está muito bem. Seja na Copa Sul-Americana, meteu 4 aí na LDU na primeira rodada, quase venceu o Flamengo, merecia ter vencido o Flamengo, então não vai ser jogo fácil. Botafogo, você olha a tabela, você vê aí Ceará e Atlético Goianiense fora. Pô, molezinha. No papel pode até ser, mas na realidade esses times estão jogando é muita bola. Então essa missão 9 pontos vai ser uma missão árdua e se o Botafogo conseguir é 40 mil de novo contra o Juventude. Aí sem dúvida que o Botafogo vai vir de 3 vitórias, 9 pontos na bagagem contra 2 equipes chatas no Campeonato Brasileiro. Aí tem que lotar para jogar contra o Juventude, que também não está de bobeira não, né? A gente colocou o Juventude brigando lá embaixo, mas o Juventude tirou ponto do Bragantino. Juventude tirou ponto do Bragantino jogando lá em Bragança Paulista. Então não tem time bobo nesse Campeonato Brasileiro. Tá? O mais bobo aí aparentemente era o Goiás. O Goiás agora vai mudar o seu estilo de jogo. Com o Jair Ventura, meu amigo, para fazer um gol no Goiás, é aquela linha toda atrás do meio-campo jogando por uma bola. Então também vai ser difícil agora você bater o Goiás. É difícil também fazer gol. Né? O Goiás vai fazer um, né? E vai lutar até a morte para manter essa vitória. Esse é o estilo Jair Ventura. Né? Pode dar certo, pode não dar também. Para o início de campeonato, não sei. Né? Mas vamos lá, vamos lá. E quando a gente fala de jogo contra o Ceará, a gente lembra de vitórias épicas. E não há como não lembrar, hoje não é dia de TBT, mas não há como não lembrar de Botafogo 4, Ceará 3, último grande jogo do Botafogo no Castelão contra o Ceará. O Botafogo havia perdido o primeiro jogo nas oitavas de final da Copa do Brasil por 2-1 no Maracanã. Vocês se lembram disso? Havia perdido. Teria que vencer lá. O Edilson fez um gol de falta. Edilson bateu a falta, toca na trave, gol do Botafogo. Mas no primeiro tempo o Ceará já vira o jogo e aí, pô, cara, desanima. Né? Pô, o time já era horrível. E ainda uma virada do Ceará, Magnata, Bill. Lembra de Bill, né, cara? Pois é, Bill. E o Botafogo ainda consegue um empate no finalzinho do primeiro tempo com nada mais, nada menos que Yuri Mamute. E falar até baixo, né, cara? Falar até baixo, porque esses caras não podem nunca mais aparecer, né? Yuri Mamute, 2-2. E aí, a pá de cal dada pelo Bill. O goleiro do Botafogo achou que era Neuer. O Bill foi lá, meteu por cobertura 3-2. Ali fechou o caixão, né, cara? Fechou o caixão. Só que tem coisas boas que só acontecem com o Botafogo, né, cara? Catito Ramírez, faltando 2 minutos pro final do jogo, Catito Ramírez empata numa bobeira ali do goleiro do Ceará. Vocês sabem quem é esse goleiro aí, né? Ó, tá fazendo lá no América Mineiro, tá catando pra caramba. Deu mole, Catito empatou e, cara, o lance do jogo. André Bahia recebe essa bola na entrada da área e acerta um golaço, meus amigos. Aí loucura total, né? 2 minutos, 2 gols, o Botafogo consegue o impossível, ninguém acreditava. A narração ficou louca, cara. 4-3 Botafogo, festa. Eu confesso para vocês que já tinha até tirado do canal, cara. Quando o cara fez 3-2, fui secar o outro time, né? E quando eu fiquei sabendo, cara, maravilhado, assim, extasiado, né? Eu fui ver o jogo de novo, todo ele, né? Que o Botafogo consiga uma grande vitória. Pode ser desse jeito aí, não tem problema não. A gente aceita. São 3 pontos na bagagem, tá certo? Gente, agradeço a todos vocês aqui no canal Gigante Glorioso. Desejo tudo de bom nesse feriadão, uma sexta-feira da paixão, com muita alegria, paz no coração, ao lado da família. Se você estiver sozinho, a família Gigante Glorioso está aqui com você nesse momento, te desejando
tudo de bom, tá certo? E um domingão de Páscoa sensacional para todos vocês com uma vitória do nosso glorioso Botafogo. Um abraço, saudações alvinegras, fui!